livro de João, capítulo 6, nós vamos ler apenas um verso, que é o verso 27, e depois eu vou, até para a gente ganhar um pouco de tempo, vou costurar um pouco de como que é o resto da história, e nós vamos ler um outro verso, o 47. Mas a princípio, abra no Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar aqui no vídeo wall, nós vamos projetar. Antes de lermos o texto, deixa eu dar um pequeno pano de fundo, muito rápido. Esse texto que nós vamos ler, essa história, esse enredo que acontece, ele vem posterior ao milagre da multiplicação dos pães e de peixes, tão conhecido, onde um garotinho tinha um punhado de pães e um punhado de peixes, e muita gente estava com fome, precisava de alimento, e Jesus fala aos seus discípulos, nós precisamos alimentar essas pessoas. E os discípulos dizem a Jesus, mas nós não temos alimento suficiente, nós só temos um punhado de pães e um punhado de peixes que um garoto trouxe. E ele diz, traga até mim, e ele faz uma multiplicação, e alimenta a todos, e inclusive sobra pães e peixes, muitos pães e peixes. Então, depois dessa história, nós chegamos aqui no texto que vamos ler, que diz assim, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece. Comida que sustenta a vida eterna. Comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus, o Pai. Depois de Jesus falar isso, começa a acontecer um diálogo entre algumas pessoas que estão ali por perto e Jesus. E a primeira coisa que acontece, na verdade, é uma dúvida que paira. As pessoas ficam com uma dúvida e perguntam a Jesus, o que nós temos que fazer para realizar a obra de Deus? Elas fazem uma pergunta após essa fala de Jesus. Jesus, então, dá uma resposta dizendo, confiem naquele que Deus enviou. Confiem em mim. As pessoas ficam com a síndrome de Tomé e ainda ficam com uma dúvida. E fazem a seguinte colocação, mas você não poderia nos dar um sinal para mostrar de fato que é você, que Deus enviou? Elas inclusive dizem o seguinte, o nosso pai Moisés, lá no deserto, ele orou e maná veio do céu, um pão veio do céu e alimentou as pessoas. Você não poderia nos dar um sinal? Então, Jesus, mais uma vez, dá uma resposta, que é uma resposta, na minha percepção, de uma memória que traz a esperança para o agora. Aliás, eu sempre digo aqui que esperança que não deseja, não é esperança, é pura algema. Então, Jesus busca essa memória e traz ela para o agora. Ele diz o seguinte, pera, vocês estão um pouco enganados. O pão vivo que desceu do céu não é esse lá de Moisés, lá o maná. Não. O pão vivo sou eu que estou aqui. Aquilo é um símbolo de um caminho para chegar até aqui. E as pessoas ficam um pouco ainda perplexas, mas um desejo brota no coração delas. Então elas respondem assim, nós queremos esse pão agora e para sempre. E agora eu quero te convidar para ler o verso 47, eu fiz um resumo de todo esse período, do verso que nós lemos até o verso 47, onde Jesus diz assim, digo isso agora da maneira mais sóbria e solene. Quem crer em mim tem vida verdadeira, vida eterna. Eu sou o pão da vida. Nós vivemos, não sei se para você isso está claro, mas pelo menos para mim, preciso dizer, ser muito transparente, que nós vivemos um momento de crise de sentido. Nós vivemos um momento onde muitas pessoas estão desnorteadas, porque não tem mais um sentido na vida. Falar de fome, que é a proposta do mês, hoje,
nos nossos tempos, falar de fome, consequentemente falar de alimento, na minha percepção, não é apenas falar de um punhado, um amontoado de farinha e fermento. Não. Não acho que hoje a proposta que Jesus nos colocou como o pão da vida seja esse amontoado de farinha e fermento. Não. Acho que Jesus está tentando propor um alimento que de fato nos dá um norte, que nos nutre com sentido. Fome de Deus é fome de sentido, de um caminho. Para onde vou? Aliás, Paulo tem uma expressão linda: sigo para o alvo. Deixando as coisas para trás, sigo para o alvo. Que alvo é esse? Que fome é essa? Que pelo menos eu acho que nós precisamos urgentemente ter a fome de sentido. Acho que não está falando de um punhado de farinha e fermento, porque nós vemos cada vez mais a indiferença, a intolerância, o ódio, o sofrimento, cada vez mais tomando forma, a miséria tomando forma. Aliás, a ONU tem uma pesquisa feita em 2016 que deixou claro, mostrou de forma clara, que nós temos alimentos suficientes para suprir os 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Nós já temos isso. Existe alimento suficiente. Contudo, você é melhor do que eu, assistindo o Jornal Nacional e outros telejornais por aí, você já percebeu que a fome persiste. A miséria persiste. Ou seja, temos alimento. Temos farinha e fermento suficiente. Temos. Mas a miséria e a fome persiste. Aliás, a Unicef, inclusive, amplia essa discussão e ela consegue fazer um estudo onde aproximadamente 1,5 bilhão de crianças da África beiram a morte por desnutrição. E nós não precisamos ir muito longe não, hein? Vamos aqui no Jardim das Fontes, onde a Bethesda tem um projeto social. Faça essa experiência um final de semana. Vai até lá e veja as crianças que lá estão. E nós vamos começar a perceber que de fato essa fome de Deus não é de um punhado de farinha. Não é apenas do alimento que de alguma maneira sacia o barulho do nosso estômago. Não. Acho que é de uma coisa muito mais profunda. Porque recursos para sanar essa fome que faz um barulho no estômago, nós temos. Talvez o que falte seja sensibilidade. Talvez não. O que falta de fato, no meio de nós, é uma palavra tão batida ao ponto de se tornar um clichê: amor. E quando eu digo amor, eu não estou querendo associar ao clichê, eu estou querendo dizer de um movimento cheio de atitude, de uma postura de comprometimento, de se de fato encarnar. Deixa eu dizer uma coisa a você, vou dar um spoiler, vou fazer igual o Ricardo está fazendo. Vou dar um spoiler do final da minha mensagem. Deus não é Deus se não for encarnado. Deus não tem como ser Deus se de fato não estiver encarnado. É isso que Jesus apresenta com a sua vida. Deus não é uma ideia. Deus não é um Gasparzinho. Deus não é um totem. Não. Deus é aquilo que se encarna na vida, cheio de misericórdia e afeto. Então acho que nós vivemos hoje, sim, uma crise espiritual.
Vivemos uma crise que precisa, de fato, olhar, como diz o salmista, para um monte de forma metafórica, mas olhar para o alvo e buscar socorro de lá. Porque a vida está minguando. Porque a vida está mirrando. Porque sim, o mal está vencendo. Sabe por quê? Porque nem eu e nem você estamos encarnando a imagem e semelhança de Deus. Por isso é preciso ter fome. Fome de Deus. É preciso. É preciso de fato encarar a circunstância para dar uma guinada na nossa espiritualidade. Mudar. É preciso se converter. E aqui veja, quando eu uso essa expressão se converter, eu não estou querendo ser puritano. Não. Eu não estou tentando trazer aquela concepção piegas de levante sua mão, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, isso basta. Não, não. Eu estou falando inclusive de uma decisão diária, contínua, de fazer o bem, independente de quem esteja na minha frente. Isso é fome. Fome de Deus. Fome do bem. Fome da bondade. E nós precisamos lidar com a verdade nua e crua. Talvez, inclusive, você esteja dizendo o seguinte aí internamente: Will, começando o mês, setembro, noite fria, vim aqui para ter uma mensagem mais tranquila, acolhedora, tal. E você vem e já dá uma paulada na gente. Porque eu acho que nós precisamos lidar com a verdade de forma nua e crua, porque é a verdade que vai nos salvar da nossa anorexia afetiva. A gente vive hoje uma anorexia afetiva. Uma outra maneira de dizer isso, a gente vive um esvaziamento existencial. A gente vive hoje, literalmente, sentado na indiferença. A gente vive assim. Sejamos sinceros. E quando eu falo a gente, eu não estou dizendo de você não. Apenas. Eu estou me colocando. É a gente. A gente vive assim. Sentado na indiferença. A gente não se toca mais. A gente não consegue se sensibilizar mais. E penso que é preciso olhar para a realidade de frente. Por mais difícil que isso seja. É preciso que o Will se olhe no espelho. Por mais duro que isso seja, ele precisa fazer isso, porque a salvação dele depende desse olhar. A salvação e libertação da sua vida depende desse olhar. Porque, não sei se você concorda comigo, mas se o afeto morre, se o afeto esfria, de fato a vida acaba. Aliás, a Bíblia diz isso de uma outra maneira: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos faria o quê? Se aqueceria? Se multiplicaria? Não, esfriaria. Porque a gente não olha no espelho, porque a gente não lida com as nossas questões, porque a gente não chama a responsabilidade para si. De fato, a vida está minguando. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive algumas vezes. Eu tenho uma amiga nutricionista. E ela, todas as vezes, quem me acompanha, algumas vezes aqui, sabe que eu gosto de um churrasco. Picanha para mim é confesso, meu pecado. Quer dizer, um dos, né? Eu gosto. Todas as vezes que eu estou ali no meu churrasco, no deleite, que aí eu passo a faca, a carne mal passada, com aquela gordurinha, todas as vezes, se ela estiver por perto, ela faz assim: você ainda vai morrer disso, Will. Todas as vezes. E sabe que ela tem razão. Por mais que eu goste, eu preciso ficar de frente com a verdade. Porque, o que ela está dizendo? Aquilo que você come, forma quem você de fato é.
Isso pode acabar com você. O seu colesterol vai para o espaço, triglicérides vai lá para as alturas. Isso pode acabar com você. Então, a gente às vezes vai se alimentando de fast food, junk food, McDonald's, uma Coca-Cola, uma pizza de pepperoni. Tem um amigo que está ali no fundo que ele adora uma pizza de pepperoni. Pizza de pepperoni. Mas isso pode acabar com a gente. Talvez você esteja se perguntando o seguinte: Will, o que isso tem a ver com a reflexão? Tudo. Tudo. Porque como nós alimentamos a nossa alma, com o que nós alimentamos a nossa alma, definirá de fato o nosso destino. Com o que nós alimentamos o nosso coração, definirá de fato o nosso caminho. Não é possível ser feliz se a sua dieta é rica de solidão. Não é possível. Não tem jeito. Não tem como você, de alguma maneira, ser sábio se você se empanturra de ira, de raiva, de ódio. Não tem como. Não dá. Não tem como ser bom se a sua sobremesa é a vingança. Não dá. Não tem como você ser o amor, encarnar o amor, se o tempero dos seus dias, e por que eu disse tempero? Porque de fato, quase que despretensioso, quase que imperceptível, se o tempero do seu dia a dia é indiferença. Não dá, não tem como. Então a forma como nós alimentamos a nossa alma, o nosso coração, o nosso íntimo, como saciamos a nossa fome, sim, decidirá o destino que nós daremos para a nossa história, para a humanidade. Este é um caminho. Este, de fato, é um caminho que eu e você estamos definindo. No Evangelho de João, lá no capítulo 8, Jesus diz: vocês conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Conhecer essa verdade, ou seja, lidar com a verdade de forma nua e crua, não se trata apenas de informação. Não, não é apenas compreender com o intelecto. Não, não é. É mais do que isso. Conhecer a verdade é lidar com a sabedoria profunda de valores que dão sabor à vida, aos nossos dias. Como é que a gente faz isso? Se olhando no espelho. É assim que a gente faz. É olhando para as nossas sombras. É olhando para a nossa indiferença. É olhando para as pitadas de tempero, de indiferença que nós colocamos nas coisas mínimas do dia a dia. Porque isso vai me moldando. E quando isso vai me moldando, aí as coisas maiores não me tocam também. Nada me toca. Então é preciso sim, de fato, ter um choque com a verdade. É preciso entrar em contato com essa verdade. É preciso conhecer essa verdade. E como é que se faz isso? Mergulhando no profundo, no nosso íntimo. É preciso ter o nosso momento. Um momento de intimidade com Deus, onde nós nos derramamos, onde nós colocamos tudo nos pés do Senhor. Tudo que temos, os nossos valores que também temos, sei que temos, eu tenho os meus, mas também as minhas sombras. Para quê? Para que Ele tenha misericórdia e para que eu aprenda a lidar e transformar isso. Só assim, só com essa fome, eu serei capaz de transformar a realidade que está à minha volta. Peço permissão para frasear Jesus. Jesus disse: vocês conhecerão a verdade vos libertará. E eu digo: experimente a verdade, alimente-se dela. Essa verdade profunda, que você mergulha, alimente-se dela. Sinta o seu sabor, e este alimento será suficiente para transformar a sua história e, consequentemente, transformar a história de outras pessoas. Sabe o nome disso? Conversão. Conversão não é algo que você faz uma vez na sua vida.
Não. Aliás, se você um dia se converteu desse modo clássico, deixo lhe dar um conselho: se converta novamente hoje. E amanhã também. E depois de amanhã. Porque conversão é esse processo diário, é essa fome. Fome de sentido. Fome de afeto. Fome de bondade. Fome de ser um ser humano melhor. Fome de ser um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Como assim, Will? Deus só é Deus se for encarnado. É assim que a gente vê Jesus de Nazaré. Aquele ser humano. Se nós encarnarmos aquele ser humano, pronto, nós teremos condições de transformar realidades. A proposta de ser pão vivo, não é apenas esse amontoado de farinha com fermento, não. É a proposta de buscar a honestidade. E sejamos sinceros, essa é uma palavra bem usada nos nossos dias. E ela é bem usada, inclusive, para falar dos outros. Mas cá entre nós. Não, cá entre nós não, vocês com certeza. Eu preciso dizer, eu não sou tão honesto quanto pareço. Mas é mais fácil falar do outro. É sempre mais fácil. E aqui nós precisamos, de fato, ter esse mergulho com a verdade. Porque nós precisamos nos alimentar de honestidade. Nós precisamos nos alimentar de hombridade. Nós precisamos nos alimentar de respeito. Nós precisamos, de alguma maneira, ter fome de responsabilidade. Nós precisamos. Precisamos ter fome de integridade, comprometimento. Precisamos. Responda aí, para você mesmo. O quanto você é comprometido com a vida? O quanto? O quanto de fato coisas da existência que estão minguando te tocam? O quanto? Nós precisamos ter essa conversão. Will, preciso. Preciso dessa conversão para que de fato o amor não seja essa coisa clichê, mas que ele seja encarnado em mim. Para que ele tenha movimento. Para que ele seja real. É preciso sim ter fome do pão da criatividade. Sim, da perseverança. Porque às vezes a gente até tem responsabilidade, às vezes a gente até tenta e as coisas não mudam no tempo que a gente quer, e o que a gente faz? Desiste. É preciso ter perseverança, fome de perseverança, lutar, insistir, tentar, mais uma vez. Quantas? 7? Não, 70 vezes 7. Quantas forem necessárias? Este é um símbolo poderoso de Jesus de Nazaré, essa busca, essa tentativa. É preciso dar à nossa vida os contornos do próprio Cristo. Só assim nós encontraremos a salvação. Só assim. É preciso mais, muito mais do que ter fé em Jesus. É preciso ter a fé de Jesus. 2 letrinhas que mudam tudo. Porque fé em Jesus é fé de espectador. Fé daquele que assiste na plateia. Eu tenho fé nas palavras desse homem. Fé de Jesus não é aquele que assiste na plateia, é aquele que se coloca em movimento. É aquele que é tocado pelas palavras, e essas palavras se tornam agora encarnação na minha vida, na minha história. É preciso mais do que ter fé em Jesus. É preciso de fato buscar esse alimento para constituirmos uma unidade entre nós, entre eu e você, entre esse amor. Constituirmos uma unidade
humana. Para que assim a gente consiga dar cada vez mais vida, vivacidade, contorno ao que Jesus chamou de reino dos céus. Ele disse que estava no meio de nós. Eu preciso ser sincero com vocês. Algumas vezes eu tenho muita dificuldade de ver esse reino no meio de nós. Muita mesmo. Porque às vezes ele fica tão obscuro, tão inacessível. E como é que a gente traz, de novo, vivacidade a ele? Lidando com a realidade, com a verdade de frente. Segunda coisa que eu gostaria de deixar para vocês. A sua causa é aquilo que te alimenta. É ela que pode te dar forças ou pode, inclusive, fazer você mirrar mais. A causa da sua vida é aquilo que te alimenta. Por isso que eu perguntei o quão comprometido você está com a vida. Porque é isso. A sua causa é aquilo que te alimenta. Essa memória que busca trazer esperança, que busca trazer o sentido de um povo, de gente, é essa memória. Que tipo de gente você é? Que tipo de pessoa você é? A sua causa pode sim, de fato, colocar em você ânimo, ou pode tirar de você todas as forças. Dependendo para onde está direcionada a sua energia. Você pode encontrar mais forças, ou você pode minguar cada vez mais. Então faça uma pergunta a si mesmo: qual é a sua causa? E quando eu faço essa pergunta, confesso, eu também faço para mim. Minha causa é vir aqui, falar durante 20, 30 minutos, é isso? Isso é pobre demais. Isso é raso demais. Aliás, há um profeta das ruas que diz que falar gíria até papagaio aprende. Pregar, papagaio também consegue. É preciso mais. É preciso muito mais. É preciso de fato olhar no profundo. O que eu busco? O que eu desejo? Qual é a minha motivação? Quais são os meus valores? Jesus, a encarnação do amor, de alguma maneira mostra que é a causa que alimenta. Jesus não desiste porque a causa o alimenta de tal maneira que mesmo sabendo que ele lidaria com o sofrimento, ele não desiste. Sabe por quê? Porque a causa é muito maior do que está posto ali para ele. A causa o alimentava para ele persistir, lutar, insistir. Diante, inclusive, de uma aparente perda total para o mal, a causa dele pulsava em seu coração e ele insiste. Sabe qual era a causa de Jesus? Você sabe qual é a causa de Jesus? Em outra maneira de dizer, você sabe qual era a causa de Deus? Sabe? Você sabe qual era a fome de Deus? Sabe? Não? Vou te dizer, eu e você. Era essa a causa. A causa de Deus sempre foi gente, pessoas. A causa de Deus nunca foi reinados institucionais. Nunca. A causa de Jesus tinha nome e sobrenome barbudo, meio esquisito. Era a causa dele também. A causa de Jesus tem nome e sobrenome. Chama-se Patrícia, João, Pedro, Jamim, Will, Luana.
tantos nomes, era esta a causa, por o amor pulsar no seu coração, um amor pela humanidade. Ele insistia, ele continuava lutando, e isso inclusive era aquilo que o alimentava, é o que dava força e ânimo, é o que inclusive diante do abatimento, ele conseguia encontrar força e se levantar. A causa de Jesus é de fato derramar a graça a toda a humanidade. E sabe o que isso significa? Que agora, inclusive, a nossa causa pode ser viver com os valores mais belos, possíveis e imagináveis. E se a gente errar no meio do caminho, e a gente vai errar, terá uma nova chance. Não sei se você jogava videogame, eu não era tão aficionado, mas é mais ou menos como o Mario Bros. Quando estava acabando a energia, ele comia um alimento e aquilo dava força. Isso é a graça. Quando alguma coisa dá errada, eu me alimento, sabe do quê? De Jesus de Nazaré, do amor, da bondade, da generosidade, da graça. Isso me dá força. Então agora a minha causa é o quê? É a vida. A vida em abundância. Que tipo de vida? A vida para todos e todas, sem exceção. Eu vou errar no meio do caminho? Vou. Eu já sei, não tem problema, porque anteriormente a fome de Deus conseguiu colocar algo que sacia inclusive a minha falta hoje, chamada graça. E isso me dá força para continuar, para seguir, para tentar novamente. Por isso o pão vivo é um escândalo. Porque ele dilui o que era totalmente incompreendido. Quem é Deus? O pão vivo dilui quem é Deus. Deus não é mais algo intocável, apenas para alguns. Deus não está limitado a paredes. Deus não é aquele que eu vejo como um totem distante. Não. Deus não é este ser cheio de moralidade. Não. Deus é um ser que ama. Totalmente escandaloso. A fome de Deus é fome de afeto. A fome de Deus é fome de relação. Essa é a fome de Deus. Por isso que ele se encarna para se tornar alimento incomparável. O pão vivo é escândalo, porque ele elimina a indiferença na vida. É isso que apresenta o pão vivo. Não há mais indiferença. Quando nós nos alimentamos desse pão, quando nós nos alimentamos de Deus, a indiferença não tem como ficar dentro de nós. Não dá. Sabe por quê? Porque inclusive como está escrito em Gálatas, eu consigo ver que há algo de sagrado em tudo e em todos. Gálatas 5, lá no verso 27. Eu consigo ver Deus aí. Eu consigo ver Deus ali. Eu consigo ver Deus na humanidade. Então, como eu estou alimentado de Deus, eu agora busco essa relação, porque eu quero mais. Isso tem a ver com afeto, isso tem a ver com cuidado, isso tem a ver com amor. E isso abre mão, inclusive, de coisas malignas, como o ódio, como a indiferença. Abre mão. Afinal, vida repartida não tem nada a ver com divisão, não tem nada a ver com subtração. Vida repartida tem muito a ver com multiplicação, da esperança, da bondade, da dignidade, da lealdade, de tudo que faz bem à nossa humanidade. É isso que a vida repartida traz. Jesus disse: ao comer da minha carne e beber do meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. Que lindo. Ao nos alimentarmos deste pão, ao nos alimentarmos de Deus, ao nos lançarmos nessa relação, nós agora temos Ele em nós. Que lindo. Porque agora a graça, inclusive, pode transbordar a partir de mim, através da minha história. Então agora a minha causa se torna, inclusive, levar libertação também para outros e outras. É levar
força, energia, buscar trabalhar restauração na vida de outros e outras. É buscar trazer a justiça social para o chão da vida. É buscar, de fato, acabar com a diferença na história. É buscar trazer salvação. É buscar proporcionar conversão todos os dias, onde eu me converto e proporciono ao outro também a conversão, ou pelo menos a possibilidade de conversão. Talvez você diga o seguinte, já para terminar: Will, mas eu estou fraco. Eu perdi a esperança diante de tanta maldade, diante de tanta miséria, diante de tanta dor, diante de tanto ódio. Eu perdi a esperança na humanidade, eu perdi a esperança no amanhã. Eu perdi a esperança em mim. Então eu gostaria que você lembrasse, trouxesse à memória uma palavra que pode te encher sim de esperança, que é uma palavra do profeta Joel, quando ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Quando nós estamos fracos, diga a si mesmo, eu sou forte. Por quê? Porque agora Deus não está mais distante. Deus habita o seu coração. E é inclusive na sua fraqueza que Deus encontra lugar para te fortalecer. É através da sua sombra que Deus encontra espaço e possibilidade para construir um ser humano ainda mais bonito. Deixa eu tentar trazer uma história para vocês de um homem admirável, mas que tinha suas sombras, Pedro. Diante da dor e do sofrimento, diante inclusive de ser colocado na parede, Pedro vacila, cheio de fraqueza, e trai 3 vezes, nega: não, essa parada não é comigo, esse projeto não tem nada a ver comigo. Diante disso, diante dessa fraqueza, Jesus, ao ter um encontro com ele, ao Pedro se deparar com a verdade, Jesus faz uma pergunta, quase como o espelho faz para a gente: você me ama? Pedro responde: Jesus, te amo. Pergunta de novo, Jesus: você me ama? Quase como dizendo: você tem certeza? Porque amor é uma atitude. Jesus, você sabe que eu te amo. Não contente, como o espelho que fica ali, fazendo a gente ter um mergulho profundo: Pedro, você me ama. E Pedro responde que ama, mas agora ele começa a frase de uma outra maneira: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ou seja, Senhor, você sabe de todas as minhas sombras. Você sabe de todos os meus vacilos. Você sabe de todas as minhas fragilidades. Você sabe de todas as minhas fraquezas. Mas você também sabe que eu te amo. E aí Jesus diz para ele: então Pedro, vai e cuida das minhas ovelhas, ou seja, vai e faz a vida acontecer. Fome de Deus é de fato essa fome de fazer a vida acontecer. Fique em pé que eu quero orar com você. Semana que vem, eu espero que não esteja tão frio assim, para que você venha mais disposta, afinal frio, né? Nos dá eu gosto de frio, mas dá um. E traga alguém com você. Nós queremos, quando a gente fala traga alguém, não é que a gente quer plateia, não é isso não. Nós queremos de fato chegar no coração das pessoas, porque elas estão desnorteadas. E nós queremos proporcionar um sentido, um caminho, trazer libertação e salvação. Então,
Faça a pergunta de novo: qual é a sua causa? A minha, hoje, já há alguns anos, é de fato levar vida plena à vida de outras pessoas, com todas as minhas fragilidades, fraquezas e dificuldades. Por isso, inclusive, quero sempre ter momentos de conversa, ter momentos como esse. Quero cada vez mais que a gente juntos pense e fale sobre o amor, mas mais do que isso, depois de falar, juntos nós vamos, cada um dando as mãos uns aos outros e fazendo como o garoto, a multiplicação de pães e peixes. Qual pão? Esse amontoado de farinha com fermento? Não, esse pão que consegue dar ao reino dos céus vivacidade. Por isso que a gente convida pessoas, por isso que a gente quer que as pessoas tenham acesso a essa mensagem que é agora coexistente, que nos chama, sim, à graça. Vamos orar?